TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio da Manhã na TV, segunda edição. Hoje é sábado, 18 de junho. E você vai ver a seguir. 4 meses da maior tragédia socioambiental registrada em Petrópolis. Desde maio, Defesa Civil de Petrópolis já registrou 11 incêndios florestais. Governador Cláudio Castro relembra visitas feitas a Petrópolis durante as tragédias que assolaram a cidade. Queda nas temperaturas movimenta a economia petropolitana e empresários comemoram. Governo libera compra de vacinas contra a Covid-19 pela iniciativa privada. Agora, no Correio da Manhã na TV, segunda edição. A tragédia do dia 15 de fevereiro que assolou a cidade de Petrópolis completou 4 meses na última quarta-feira. Após 120 dias, ainda há desabrigados, 3 pessoas desaparecidas e a reconstrução das áreas afetadas parece caminhar a passos lentos. 4 meses após a primeira chuva que destruiu lares, famílias e deixou 234 mortos e 3 pessoas desaparecidas, as marcas ainda são visíveis em Petrópolis. São muitos os sobreviventes à espera de uma nova oportunidade. De acordo com a Secretaria de Assistência Social de Petrópolis, mais de 3.000 famílias que perderam as casas nos dias 15 de fevereiro e 20 de março já foram cadastradas no aluguel social. 29 pessoas ainda estão nos abrigos da cidade à espera do benefício e à espera de um recomeço. A Secretaria de Assistência Social informou que o prédio da Floriano Peixoto está em fase de obras nas instalações para atender de forma temporária famílias em vulnerabilidade social. Segundo o governo do estado, também estão em processo de licitação as obras de revitalização dos conjuntos habitacionais Moacir Padilha, Sérgio Fadel, Castelo São Manuel e Quitandinha por meio do programa Casa da Gente, além da construção de 350 imóveis em terrenos das regiões do Mosela, Itaipava, Benfica e Vale do Cuiabá. Foram investidos mais de 620 milhões de reais em intervenções emergenciais e obras de infraestrutura. Desde o ocorrido, a Defesa Civil informou que foram mais de 12.000 laudos de vistorias de áreas e imóveis atingidos pelos temporais. Esse número representa 93,4% do total de registros cadastrados em áreas de cerca de 60 localidades. A maior parte das ocorrências foi por deslizamentos, que representam 76% dos casos. Nós chegamos aos incríveis 12.500 laudos emitidos, né? Se a gente fizer esse comparativo, esses 12.500 laudos que foram feitos em 100 dias, equivale a praticamente 10 anos de ocorrência na Defesa Civil. Então, essa força-tarefa que foi estabelecida aqui na Defesa Civil, em parceria com os demais órgãos, foi muito importante para que a gente conseguisse dar a primeira resposta, que foi as análises das áreas de risco, né, onde foram montados em parceria com o DRM e os demais institutos, como o próprio Exército, essa análise das áreas de risco onde seriam interditadas. Então, no primeiro momento foram feitas as interdições, os laudos todos já foram emitidos, ainda continuamos recebendo alguns resquícios, né, de pessoas que não fizeram seus registros e que agora estão fazendo, e que a Defesa Civil continua emitindo. Da dor, do sofrimento e da perda nasceu a esperança. Leandro é pai do Gabriel, uma das vítimas que estavam nos ônibus que foram arrastados pelas águas no rio Quitandinha no dia 15. O jovem foi encontrado 9 dias após as buscas que mobilizaram familiares, o Corpo de Bombeiros e muitos voluntários. Para manter o legado do filho, Leandro criou um Instituto Gabriel da Rocha, que tem como um dos objetivos cobrar respostas dos órgãos públicos. Não recebemos nenhum tipo de informações nem de respostas. Estaremos entrando junto ao Ministério Público e junto também à Defensoria Pública com uma ação coletiva a responsabilidades. Queremos que as responsabilidades sejam assumidas. Em relação ao Instituto, ainda estou caminhando e vou fazê-lo.
para que a gente trabalhe com prevenção, monitoramento e com ações humanitárias, onde nós poderemos também cobrar por justiça e cobrar por obras preventivas e que isso nunca mais venha acontecer em nossa cidade, porque são perdas irreparáveis que nada nesse mundo nos trará de volta aos nossos filhos e nossos entes queridos. Nada nos substituirá essas pessoas, essas vidas tão importantes para todos nós. O inverno começa na próxima terça-feira, dia 21. Nesta época do ano, aumentam os registros de queimadas em Petrópolis, que desde maio já contabilizou pelo menos 11 incêndios florestais. A estação com as temperaturas mais baixas do ano está chegando. O clima fica mais seco e, com isso, aumentam as chances de incêndios florestais. Para atenuar estes riscos, a Defesa Civil de Petrópolis está elaborando o Plano de Inverno 2022. Estamos nos pontos finais hoje de alguns ajustes. Teremos algumas ações novas, né? Algumas ações a gente vai dar continuidade ao que foi feito no inverno passado. Então é importante ressaltar que a gente vai manter as rondas preventivas, pelo menos uma equipe por dia especializada na parte de combate a incêndio florestal. Uma das características do inverno de Petrópolis é a umidade relativa do ar muito baixa, o ponto de orvalho muito baixo e, consequentemente, você deixa a vegetação com a condição ideal para o incêndio florestal. Então, infelizmente, as ocorrências de balão, de queimada de solo para limpeza de terreno e que a pessoa acaba perdendo o controle, isso acaba atingindo uma grande área de vegetação nativa ou então, muitas vezes, área de preservação ambiental. No dia 2 de junho, a Prefeitura de Petrópolis anunciou o retorno das rondas preventivas, que é uma das principais ações para evitar queimadas pela cidade. Em 2020, ela foi responsável por conter um dos maiores incêndios criminosos florestais já registrados em Petrópolis, que foi na Reserva Biológica de Araras, onde foram destruídos 3.000 hectares, o que equivale a 3.636 campos de futebol. Essa ronda preventiva é muito importante para que a população se sinta segura e a gente consiga, em algumas situações, iniciar o combate ao incêndio ainda quando ele está no seu início, que é uma fase do início, que é uma fase em que você consegue ainda fazer o combate às chamas de uma forma mais tranquila. Apesar da iniciativa ser da Defesa Civil, a ação é uma parceria com o Corpo de Bombeiros, IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Todos esses órgãos farão algumas operações de notificação prévia das localidades com maior risco de incêndio florestal. Então essa é uma ação muito importante, porque preventivamente nessas áreas, como a gente tem a estatística de mais de 80% das ocorrências terem a sua gênese, o seu início do incêndio florestal por uma ação humana, a gente busca realmente a prevenção como o melhor instrumento para que a gente consiga minimizar as ocorrências de incêndio florestal. Além disso, é importante uma campanha educativa que será iniciada agora no inverno, com vídeos, podcasts e outras informações para que chegue tanto na imprensa quanto nas redes sociais, para que a gente consiga minimizar as ocorrências de incêndio florestal. Nos meses de junho e julho é comum que ocorram as tradicionais solturas de balões, que muitas vezes resultam em incêndios florestais. A prática é considerada crime, que pode resultar em multa e até detenção. Além disso, queimar lixo em casa, soltar guimbas de cigarro nas ruas e fazer fogueiras ao acampar também são hábitos que podem causar grandes queimadas e tragédias ambientais. A gente pede para a população que não faça esse tipo de prática, que existe um serviço da Condep de limpeza e que faz essa busca desse lixo verde. Então é muito importante que a população tenha consciência de que grande parte das ocorrências surge por ações muitas vezes casuais e que a pessoa não tem a intenção de causar um incêndio, mas pode acabar acarretando esse incêndio. Nesta semana, o governador Cláudio Castro deu uma entrevista exclusiva ao diretor da TV Correio da Manhã, Cláudio Magnavita, que foi ao ar na última quarta-feira, data em que o jornal impresso do Correio da Manhã completou 121 anos. Durante o encontro, Castro falou das dificuldades que superou no mandato e lembrou de momentos marcantes quando esteve em Petrópolis após as fortes chuvas que atingiram a cidade. Em entrevista exclusiva ao Correio da Manhã, o governador Cláudio Castro pôde falar sobre diferentes momentos do seu governo. Castro iniciou a entrevista agradecendo e elogiando o papel do jornal Correio da Manhã em informar o que acontece no estado do Rio e no Brasil. Acho que o Correio da Manhã, nas suas diversas facetas, tem sido importante para a informação, tem sido importante para a gente poder estar dando uma outra visão. Você tem uma forma holística diferente. Eu queria te parabenizar
e te agradecer você estar hoje aqui. Castro lembra que, desde que assumiu interinamente a gestão do estado do Rio de Janeiro, em 2019, precisou dialogar com a sociedade a fim de encontrar o seu espaço como governador, já que não foi eleito por votos na urna. Com as eleições deste ano, ele fala que se sente confiante com o papel que cumpriu até agora, mudando principalmente o cenário inicial da pandemia no estado. Mudei a forma do estado lidar com a pandemia. O estado, em primeiro lugar, tinha um perfil igual a alguns outros estados, de fazer o que achava na telha e pronto. E eu, logo de início, inicio a temporada do diálogo. Então, o que antes tomava-se a decisão e comunicava-se aos outros, eu passei a dialogar com a cadeia produtiva, com a saúde, com os prefeitos, não mais impor a eles restrições, mas construir com eles as saídas melhores. Durante a entrevista, o governador Cláudio Castro lembrou do que viu em Petrópolis após a primeira tragédia deste ano e durante os 15 dias que passou na cidade. Ele falou ainda do que mais marcou neste momento tão traumático e dos trabalhos de urgência que foram realizados. Desde o início, o governo do estado assumiu 6 obras emergenciais de urgência em Petrópolis. A cidade era um nó, Magna Vita, um nó. A marca d'água era mais alta que eu. Eu vi carro empilhado em cima de carro, cena que parece que de filme. Tinha um carro que estava pendurado no poste. Nós chegamos lá, eu fui no corpo de bombeiros antes, o bombeiro não conseguia chegar. Os bombeiros estavam indo a pé, porque o volume da água ainda era alto e o trânsito tinha parado a cidade. A cidade foi pega na hora do rush, as pessoas já tinham saído, não tinham mais como voltar. Quem viu a tragédia, a lama e as casas foram fazendo um sanduíche. É muito difícil quem está embaixo sobreviver. Até por ser uma tragédia com água. Então, muita gente morre afogada na lama. O diretor do jornal Correio da Manhã, Cláudio Magnavita, aproveitou o encontro para lembrar de uma foto marcante feita pela equipe do jornal, onde Castro aparece abraçando um morador do Morro da Oficina. A foto foi capa de uma das edições do jornal. Quando eu cheguei lá, ainda não conseguia, ainda estavam fazendo os caminhos por qual passar. Só subia-se através de uma escadinha do bombeiro. Depois fizeram um caminho entre as casas, entraram numa casa, pulavam para outra. Aí depois organizaram. Mas naquela hora ainda era o primeiro dia, os corpos ainda estavam sendo retirados. Naquele momento ainda estava saindo gente com vida ainda. Então foi nos primeiros horários mesmo. E quando eu chego lá, eu estava me preparando para subir na escada e um senhor muito nervoso, ele estava empurrando o bombeiro, querendo subir desesperadamente. E eu segurei no ombro dele. Falei, amigo, calma. E quando ele me viu, ele tomou um susto. Ele falou assim, governador? Eu falei, sou eu, calma. Imagina, o governador ali, com lama até o joelho. No Marco Zero. No Marco Zero, na hora que ainda está. E eu falei assim, amigo, calma. Quem tem que subir ali agora é o bombeiro. Ele falou, mas governador, tem 9 entes da minha família ali. Meus 2 filhos, minha mulher, minha mãe e minha sogra. E eu, Magna Vita, não tinha o que fazer. Eu só dei um abraço nele. Durante a conversa, Cláudio Castro revelou também que tem como meta e sonho pessoal combater o desemprego, ampliando o trabalho social que sempre realizou na vida pública. Por fim, ele reafirmou apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Eu sonho que ninguém fique mais sem emprego. Eu entendo que o emprego, o trabalho, a atividade, ele é a mola motriz da sociedade. Esse é o grande motivo que eu acho que o presidente Bolsonaro merece um segundo mandato. O presidente Bolsonaro teve 2 anos de pandemia, teve aquela questão das commodities antes, que foram também, que balançou muito, e está agora com 6 meses em guerra. Ainda assim, eu não tenho dúvida que o ministro Tarcísio e outros prepararam o Brasil para crescer. A retomada da malha ferroviária, o país, a redução da carga tributária, a organização do país. Eu acho que o país está se preparando para crescer.
Uma nova frente fria chegou ao estado do Rio de Janeiro e, claro, que as cidades serranas já apresentaram novamente queda nas temperaturas. O tradicional frio do inverno definitivamente chegou mais cedo este ano e tem marcado presença desde maio. Apesar de não ser tão querido por alguns, o frio definitivamente é bem-vindo em municípios como Petrópolis, que recebe ainda mais turistas nesta época do ano. O bom movimento tem animado muitos empresários da região. O aumento nas vendas ajuda ainda a retomada da economia petropolitana, que foi muito afetada devido às tragédias registradas no início de 2022 em decorrência das chuvas. A expectativa de vendas está ainda mais alta para este fim de semana, ocasião em que diversos eventos serão realizados no município. A ocupação hoteleira da cidade já está em 85%. Para a gerente da loja A Casa da Arte, em Itaipava, Leandra Fernandes, as previsões não poderiam ser melhores, pois além do grande número de turistas, o segmento em que ela atua é muito procurado também pelos próprios petropolitanos. Na loja, o recorde de vendas ficou com as lareiras ecológicas pela praticidade que possuem, por agredirem menos o meio ambiente e serem facilmente adaptáveis em apartamentos, já que não produzem fumaça ou fuligem, e com as conhecidas piras, que além de deixarem os ambientes externos lindos, esquentam e ainda podem ser utilizadas no verão como uma espécie de cooler. Outro fator que deve aquecer ainda mais a economia petropolitana é o Festival de Inverno do Sesc em julho. Segundo a FEComércio, é necessário chamar a atenção para a cidade para que a retomada econômica ocorra mais rápida. Por isso, a ideia é que, além do Sesc Quitandinha, haja programação também no Sesc Nogueira e em espaços públicos, como no Parque Municipal Prefeito Paulo Ratz, em Itaipava. O presidente Jair Bolsonaro editou na última sexta-feira uma medida provisória para permitir que a iniciativa privada possa comprar vacinas contra a Covid-19 diretamente com os fabricantes. A medida é em decorrência do fim do estado de emergência em saúde pública de importância nacional, decretado em função da pandemia de Covid-19 no Brasil. De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência, permitir que a iniciativa privada possa comprar vacinas contra a Covid-19 diretamente com os fabricantes não trará prejuízos ao Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação. O órgão justifica que a vacinação no país atingiu doses suficientes para contemplar 100% dos grupos prioritários. Além disso, o Ministério da Saúde mantém contrato com a Pfizer para a compra de 100 milhões de doses e a possibilidade de compra adicional de 50 milhões. E você vai ver depois do intervalo. Inadimplência das famílias tem 8ª alta consecutiva. Jovem é agredida por fiscal no terminal de Itaipava, em Petrópolis. Aumenta o número de casos de pessoas positivadas com Covid-19. Inscrições para estágio remunerado na Procuradoria-Geral do município seguem abertas até o próximo dia 24 de junho, em Nova Friburgo. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta em instantes. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Na última terça-feira, uma jovem de 22 anos, moradora da posse, foi agredida no terminal de Itaipava por um fiscal.
Por meio das redes sociais, Vitória, de 22 anos, denunciou a agressão feita pelo fiscal do transporte público na manhã desta terça-feira no terminal de Itaipava. A jovem informou que pegou o ônibus da posse por volta de 6 horas da manhã para ir trabalhar. Ao chegar no terminal de Itaipava, esperou por 20 minutos na fila que estava grande. Foi quando o fiscal de ônibus a abordou de maneira agressiva para cobrar o uso da máscara e que a jovem não sabia da obrigatoriedade. Vim fazer uma denúncia, eu tô aqui no terminal de Itaipava, são 7 horas da manhã. Fui entrar no ônibus, não sabia que tinha que colocar a máscara, o fiscal foi falar comigo, primeiro ele me puxou. Eu desci e falei com ele. Fui lá, comprei a máscara, fui lá e falei com ele que ele não pode puxar os outros. E ele foi e me agrediu de novo. Eu filmei, tá filmado, tá? Vou colocar aqui para todo mundo ver e vou correr atrás dos meus direitos. Eu nunca vi isso. De acordo com Vitória, após ver que muitas pessoas entraram no ônibus sem a máscara, ela disse ao fiscal que também entraria. Foi quando ele a puxou pelo cabelo e pela mochila na tentativa de tirar ela do veículo. Ela então desceu, comprou a máscara e buscou informações de como obter as imagens da câmera de segurança quando novamente foi agredida. Filmou, tá? Olha só, eu tô trabalhando, tá bom? Eu não tô brincando. Segundo o Cetranspetro, por meio de nota, o agressor era contratado há pouco mais de 2 anos e, após o ocorrido, foi demitido por justa causa. Ainda de acordo com a nota, a Turp Transporte não compactua com qualquer tipo de atitude violenta, principalmente contra os passageiros, e condena rigorosamente este ato. Inclusive, a empresa está em busca do contato da passageira para prestar todo o auxílio e esclarecimento necessário. Ainda em nota, a empresa reforçou que, além das orientações dadas aos profissionais, realiza periodicamente treinamento com os colaboradores de relacionamento e atendimento aos clientes, instruindo o tratamento adequado com todos os passageiros, independentemente da situação. Por fim, o Cetranspetro e a Turp Transporte salientaram sobre a obrigatoriedade do uso das máscaras de proteção dentro dos coletivos. Na última segunda-feira foram confirmadas mais 3 mortes em função da Covid-19 em Petrópolis. O número de pessoas infectadas também aumentou. Os problemas causados pela Covid-19 trazem consequências até hoje. Petrópolis, depois de meses sem registrar óbitos, já contabiliza 9 mortos entre maio e junho. Na última terça-feira, foram registrados 900 casos positivos para a doença. E na quinta-feira, o número de casos ativos já havia saltado para 1.164. Não há como afirmar se os óbitos registrados entre maio e junho foi porque as pessoas não finalizaram o esquema vacinal. O painel Covid desta quinta-feira informa que existem 4 pessoas em situação de internação em leitos de UTI e 1 pessoa em internação em leito clínico. Maria Isabel perdeu a cunhada, o primo, sobrinho e a irmã para a Covid-19. E na semana passada, o irmão testou positivo para o vírus. Mais uma vez, ela sente a angústia com a possibilidade de perder outro familiar. E de acordo com ela, quem sentiu a dor da perda de perto acaba dando uma atenção maior aos cuidados de prevenção contra a doença. Que todo mundo tenha consciência, né, e de se cuidar no ônibus, usar a máscara. O ônibus vem super lotado, então tem que ter máscara. Muito frio de manhã, quando venho de manhã, muito frio, janelas toda fechada. Então temos que cuidar, usar a máscara principalmente, né? E álcool na mão, essas coisas todas. Todo cuidado é pouco. E a doença ainda não acabou. A doença está aí e mata, tá? De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, 3 escolas municipais estão com as turmas suspensas, seguindo as recomendações do setor de epidemiologia da Secretaria de Saúde. Além disso, na quinta-feira, o painel de notificação escolar apontou que a cidade conta com 4 turmas suspensas. A parcela das famílias brasileiras inadimplentes chegou a 28,7% em maio. Esta é a 8ª alta consecutiva do indicador, que vem crescendo desde outubro de 2021. Os dados são da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Em abril, a inadimplência dos brasileiros havia ficado em 28,6%. Em maio de 2021, o percentual era de 24,3%. A parcela registrada em maio deste ano é a 2ª maior taxa da pesquisa, iniciada em 2010, ficando atrás apenas da observada em janeiro daquele ano, quando registrou 29,1%.
Já o percentual de famílias endividadas, ou seja, aquelas que têm dívidas em atraso ou não, ficou em 77,4% em maio, abaixo dos 77,7% de abril, interrompendo 3 meses de altas. Mesmo com a queda, a taxa ainda é superior à de maio de 2021, quando registrou 68%. As famílias que não vão ter condições de pagar as contas em atraso também caiu de 10,9% em abril para 10,8% em maio. No mesmo período de 2021, a taxa era de 10,5%. Eu sou muito econômica, eu só compro mesmo se eu tiver dinheiro para comprar. Eu não costumo me endividar, não. Porque na crise que está hoje em dia, a gente tem que começar a cortar, cartão de crédito, tem que começar a cortar as coisas, para você poder ter uma vida tranquila. Eu ainda estou ainda endividada. Foi porque por conta de cartão e a gente ficou sem emprego, Ficou sem trabalho. Agora que eu estou começando a trabalhar, começar a fazer as coisas direito. O tipo de dívida mais comum continua sendo com o cartão de crédito, responsável pelo endividamento de 88,5% das famílias. Segundo a CNC, em maio, o comprometimento de renda familiar com dívidas chegou a 30%, o maior percentual desde agosto de 2021. Do total de endividados, 22% precisaram de mais 50% da renda para pagar as dívidas. E mesmo com esse aumento, o consumo das famílias brasileiras também teve alta de 7,37% em abril, em comparação com o mesmo período de 2021, segundo o levantamento divulgado pela Associação Brasileira de Supermercados. Nos primeiros 4 meses do ano, o consumo registrou alta de 2,5% em relação ao mesmo período do ano passado. E para este ano, a previsão das Abras é que o consumo das famílias tenha crescimento de 2,8%. Eu gastei mais, graças a Deus eu tenho como tirar. Mas eu fico pensando nas pessoas que não têm possibilidade, não têm renda, não tem nenhuma renda, e precisa comprar as coisas. Tem que saber administrar, porque se a gente não souber administrar, fica ruim, Seguem abertas até o próximo dia 24 de junho as inscrições para a formação do quadro de estagiários da Procuradoria-Geral do município de Nova Friburgo. O candidato poderá efetuar a inscrição presencialmente na sede da Procuradoria-Geral ou por meio do endereço eletrônico estágiopgmnf@gmail.com, entregando ou enviando até a data limite os documentos e informações solicitadas no edital. O processo seletivo ocorrerá por meio de prova objetiva, presencial, de caráter eliminatório e classificatório, tendo por finalidade o preenchimento de 10 vagas de provimento imediato e a formação do quadro reserva de estagiários, de nível superior em direito, para atender às demandas da Procuradoria-Geral do município. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 22 2525 9100. E você vai ver depois do intervalo. Bramil Supermercados arrecada cobertores e agasalhos para doar a instituições municipais de Valença e Nova Friburgo. O governo do estado repassa 800 milhões de reais para investimentos na saúde. Projeto Esporte Presente beneficia mais de 200 crianças em Petrópolis. Chefe e criador do Circuito Turístico de Secretário, Dan Matos, conquista carimbo da Estrada Real para a região. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira! Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Por meio do
programa Cuidar Mais Saúde para Todos, o governo do estado vai repassar 800 milhões de reais para investimentos na saúde para os municípios do Rio. A divulgação foi realizada no Palácio Guanabara. Na última segunda-feira, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou o crédito extraordinário de 800 milhões de reais para investimentos na saúde. Por meio do programa, municípios fluminenses podem solicitar a verba. E é isso que nós estamos fazendo hoje aqui, desenvolvendo a área da saúde. Se nós cuidarmos da atenção básica, se nós cuidarmos daquela saúde mais perto da população, isso vai gerar menos gente em hospital para o Estado pagar, isso vai gerar menos gente em hospital para o governo federal pagar. Esse é o segundo repasse disponibilizado pelo governo do estado. Em 2021, 6 bilhões de reais foram destinados aos municípios fluminenses, a fim de ampliar e melhorar os atendimentos nas unidades de saúde. Os órgãos municipais devem utilizar obrigatoriamente 30% do valor para reformas e melhorias das unidades básicas de saúde. Os outros 70% podem ser utilizados conforme a necessidade do município. No total, 800 milhões de reais serão repassados às cidades. No entanto, os projetos precisam de análise e aprovação da Secretaria de Saúde do Estado para o repasse do valor. Durante a cerimônia, o governador ainda comentou sobre as novas ações que devem ser tomadas para entender a necessidade de cada município e região do Estado. O secretário de Saúde do Estado, Alexandre Chipe, também esteve presente durante o encontro. Acho que o nosso próximo período, com certeza, é investindo muito em regiões, entendendo cada região, e assim a gente vai conseguir, finalmente, descentralizar a saúde do nosso estado. Esse é um pequeno passo, pequeno porque a gente sabe o custo que a saúde é. Desde maio, o Bramil Supermercados deu início à campanha Inverno Quente. Neste primeiro momento, o objetivo é ajudar as cidades de Valença e Nova Friburgo a aquecerem pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. Diante disso, todas as 23 unidades da rede se tornaram ponto de arrecadação por tempo indeterminado. Assim, clientes, colaboradores e parceiros podem ajudar. O inverno começa oficialmente no dia 21 de junho, mas o frio chegou mais cedo este ano e desde maio muitos municípios do interior já registraram baixas temperaturas. Em Nova Friburgo, a primeira entrega de doações já foi realizada. Os abrigos do município recebem cerca de 26 pessoas em situação de rua diariamente. De acordo com a diretora de Proteção Especial de Nova Friburgo, Ana Elza da Silva Júnior, é preciso que mais pessoas e empresas privadas, como o Bramil Supermercados, iniciem ações como esta. Afinal, o problema das pessoas em situação de rua é um problema social e de todos. Ainda de acordo com ela, a campanha Inverno Quente, promovida pela rede, será responsável por aquecer muitos assistidos de instituições de Valença e Nova Friburgo. Com o intuito de oferecer atividades gratuitas para as crianças em vulnerabilidade social, o projeto Esporte Presente já beneficia mais de 200 pessoas no Vale do Carangola, em Petrópolis. O projeto Esporte Presente foi desenvolvido em março deste ano por meio de uma parceria entre a Fundação CEPERJ e SUDERJ. O intuito é oferecer aulas gratuitas de futebol às crianças das comunidades carentes do estado do Rio de Janeiro. Atualmente, cerca de 280 crianças entre 6 e 17 anos participam das atividades no Vale do Carangola, em Petrópolis. São duas vertentes lá, as duas situações, né? Tem o trabalho de cunho social e o trabalho também na parte esportiva mesmo, desportiva, para tentar formar. Os 100 desses alunos foram levados para os campeonatos que vão ser disputados pela Liga Petropolitana e o restante segue no projeto social. Atualmente, apenas o futebol está disponível para as crianças, mas, segundo o coordenador do projeto, a expectativa é que até o fim do ano a capoeira, o jiu-jitsu, o judô e as atividades para a terceira idade também sejam adicionadas. Com isso, 700 pessoas vão ser beneficiadas em 10 comunidades. Segundo o coordenador Luciano Palito, o projeto é uma oportunidade de oferecer um futuro melhor para as crianças em vulnerabilidade social, pois oferece não apenas atividades esportivas, mas também saúde e bem-estar. O governador Cláudio Castro contemplou a gente lá com os profissionais, com material esportivo, né? Agradecer também ao Bernardo Rossi, que foi
quem apadrinhou o projeto e trouxe o projeto para a cidade, né? Um voto de confiança que teve não só no Luciano Palito, mas também em toda a equipe, e de suma importância, né? Porque a demanda é muito grande. Hoje, em Petrópolis, nós temos 20 polos. Acredito que a gente deva estar atendendo, através do esporte presente, mais de 3 mil crianças. Para participar das atividades, basta comparecer ao Carangola Futebol Clube. Todo sábado de manhã, tá? Pode estar me procurando, ou qualquer uma das nossas lideranças lá dentro do clube. A gente vai estar sempre devidamente uniformizado, mas pode me procurar lá de 8 da manhã até as 3 da tarde. Só o responsável está lá com a criança, a gente vai entregar uma ficha de cadastro, daí para lá a gente já começa a dar mais informações e fazer andar. O Carangola Futebol Clube fica na Rua Divino Espírito Santo, número 691, no Carangola, em Petrópolis. Os interessados também podem entrar em contato pelo telefone 24 99301 5890. A persistência é uma das principais características do vencedor do Prêmio Nacional do Turismo 2019, Dan Matos, que é chefe e ainda foi o criador do Circuito Turístico de Secretário em Petrópolis. E foi justamente esta qualidade que possibilitou que ele conseguisse, após 3 longos anos, o selo da Estrada Real para secretário. A região conta agora com um carimbo que moradores e turistas podem usar nos passaportes disponibilizados para quem faz o trajeto do Caminho Novo. A novidade foi oficializada no último dia 3 de junho. Com a conquista, secretário em Petrópolis foi aprovada para ser um dos 12 pontos de carimbo da Estrada Real, a maior rota turística do país. A localidade integra o Caminho Novo, que foi criado em 1722 pela família real portuguesa, para ser a rota mais segura até o porto do Rio de Janeiro. O trajeto tem 515 quilômetros de extensão e vai de Ouro Preto, em Minas Gerais, ao Porto Estrela, em Magé. O país inteiro vai conhecer e vai ouvir falar de secretário. É turista, é o desenvolvimento econômico, é o desenvolvimento social, é o resgate da nossa história. O carimbo está disponível em um posto de gasolina na Estrada de Secretário, número 5.850, e possui a gravura de uma escola da região. A Barros Franco é uma escola que ela conta parte da nossa história. Grande parte da nossa comunidade estudou naquela escola, inclusive, para quem não sabe, o meu avô estudou naquela escola. Então é uma escola que representa a nossa comunidade, representa a nossa história, as pessoas vão se identificar. Então essa foi a nossa escolha. Algo que representasse esse secretário, poderia ser qualquer outro, mas nada mais forte que a Barros Franco. É um momento que a gente precisa vibrar com isso, comemorar e se sentir orgulhosos, que foram 3 anos, gente. Foram 3 anos de tentativa, não é brincadeira. O passaporte é emitido pelo Instituto Estrada Real. Em Petrópolis, ele pode ser retirado no Centro de Informações Turísticas todos os dias de 9 da manhã às 6 horas da tarde, na Praça da Liberdade. Segunda, a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio da Manhã na TV, segunda edição, traz para você. Um bom fim de semana. TVC, a TV do Correio da Manhã.